Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo dia, está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos, muito prazer. Meu nome é Denilson e nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ó, livro apócrifo de Adão e Eva, o primeiro livro. Tá meio surradinho o livro, né? Mas tá dando para a gente poder, né, passar a mensagem para vocês. Nós estamos lendo, estamos no capítulo 16, né? Capítulo 16, nós já lemos, já contamos as histórias. Você tem que pegar a playlist do início, tá? Do primeiro vídeo. Esse é o 6º vídeo. E peguem aí os vídeos, está na nossa playlist, e vai assistindo do primeiro. Eu vou ler o livro todo de Adão e Eva. O primeiro, o segundo livro, Caverna do Tesouro. Claro que alguns pontos eu vou pular, porque alguns pontos são apenas repetitivos, mas eu vou ler para todos vocês o livro. Bom, vamos lá, vamos à leitura e depois a explicação, né? Lembrando que amanhã nós teremos aí uma live às 19 horas, tá? Segunda, quartas e sexta, a partir das 19 horas e 15 minutos, nós temos live nesse canal, e domingo também pela manhã, às 8 horas da manhã. No capítulo 16, na página 23 do livro de Adão e Eva, o primeiro livro, está escrito assim, ó: depois disso, Adão e Eva não pararam de orar e chorar na caverna até que a manhã desceu sobre eles. Então, no primeiro dia dentro da caverna foi um verdadeiro desespero para Adão. Imagine os senhores, ele era a luz, né, pessoal? Ele brilhava, então ele não precisava da luz do dia e nem não precisava da luz do sol. Adão morava dentro do paraíso. No paraíso não tinha sol, o sol era Adão. Adão e Eva, eles que brilhavam no paraíso, tudo era reluzente no paraíso. E eles brilhavam, ali em cima disso eles brilhavam. Quando eles vieram para essa terra aqui, quando eles caíram para essa dimensão, eles perderam o brilho. Eles foram tirados daqui, colocados no paraíso. Lá eles receberam um brilho celestial, receberam uma porção celestial. E aí eles caíram por desobediência, por provar dentro do paraíso um fruto, que era o fruto do bem e do mal, ou seja, era o fruto que o Pai plantou no paraíso. Ué, como assim, Denilson? Era o fruto que acarretou a desobediência do ser que ele criou primeiro, que foi o anjo chamado Samaú. Todo mundo chama de Lúcifer, né? Então é diabo, demônio, tem tudo quanto é nome ele. Encrio, né? Na verdade ele tem muitos outros nomes, mas biblicamente o nome dele é Samaú. Ele resolveu escolher o fruto, né? Ele queria reinar, né, diante do Pai com o bem e o mal, o governo república. Então o Pai pegou a essência espiritual dessa maldade, do ódio, da inveja, do medo, da cobiça, da malandragem, da pilantragem, né? De tudo isso que é ruim, que existe no universo, e introduziu isso num fruto, numa árvore plantada no meio do jardim. E o homem, só a missão do homem era tomar conta da árvore e ser testado também. O homem foi colocado no meio do jardim para ele cuidar da árvore, porque ele era uma espécie de rei, sacerdote, profeta, cuidar do ambiente e não tocar naquela árvore. O Pai pegou Adão pela mão e falou: não toca nessa árvore, se você tocar você vai morrer. E creio eu até que ele contou a história do anjo caído para o Adão. Eu acredito nisso. Mas ele, infelizmente, falou: olha, faça de tudo, mas não toque nessa árvore. Então o Pai fez uma auxiliadora, porque a primeira fugiu, que foi Lilith, né? A Lilith foi embora. Então essa é a história de Adão e Eva, tá, gente? Que não é contada na Bíblia do João Ferreira de Almeida, nessa Bíblia aqui, ó, que foram tirados depois dos concílios de Roma, ó. Tá vendo essa Bíblia aqui? Nessa Bíblia não conta, e são livros apócrifos. Vocês já ouviram falar dos livros apócrifos? Aqui, ó. Essa é uma Bíblia apócrifa. Então está contando os primeiros dias de Adão fora do paraíso, como é que foi, quem era Adão e por que nós temos esse corpo hoje, por que nós
herdamos essa pele e essa carne. E por que nós tememos tanto a morte? A morte só aconteceu nesse plano aqui. No paraíso não tinha morte, gente. No paraíso não tinha morte. O Pai resgatou Adão da terra e colocou Adão dentro do paraíso. Não foi no céu, não. Tem gente que pensa que o paraíso é lá no céu, porque a Igreja Católica colocou na cabeça da pessoa que paraíso é no céu. O paraíso não é no céu. O paraíso é ao lado, acima da terra. É um outro reino acima da terra, que é pegado à terra. É um portal da terra para esse local. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? O céu, quem viveu lá em cima foi o Lúcifer, foi o diabo, foi o Ra-Satã, o Satanás. Satanás quer dizer acusador, né? Ra-Satã, ele viveu lá em cima. E ele provocou, ele instigou ao Altíssimo não acreditar na espécie de anjos. Não foram todos não, mas ele traiu a confiança do Pai. Essa é a realidade. Quando o Pai depositou nele toda a esperança, ele cuidava de todos os seres celestiais. Tanto é que ele arrebatou uma terça parte desses anjos que estavam lá em cima e que ele tomava conta. Então essa essência da maldade o Pai tirou, colocou numa árvore, num fruto e falou: vou fazer uma criatura semelhante a mim, com a minha imagem, e ele vai tomar conta. Explicou a missão para Adão: Adão, não mexa nessa, aconteça o que possa acontecer, não mexa, porque no dia que você mexer, no dia que você tocar, né, você e os teus filhos vão morrer. Então a morte só aconteceu aqui nesse planeta por causa de Adão. Por causa de Adão. Adão saiu, perdeu a graça, e aí o espírito da morte tomou conta de Adão. Tudo passou a ter morte nesse planeta. Natureza, animais, coisa linda que o Pai fez para a eternidade. Ele não tensionava a matar o homem. Mas não tensionava mesmo, gente. O homem, o Adão, o nosso pai Adão, ele provocou os dias findos desse planeta. Toda a matéria está corrompida, toda a matéria está corrompida por causa do pecado de Adão. Não há um justo sequer na terra. O único que veio foi o Messias, chamado Yahushua. Não foi Jesus não, Denilson? Não, Jesus é um nome, eu sempre falo isso, Jesus é um nome inventado pelos romanos. Eles pegaram a história do Yahushua, copiaram a história e botaram outro nome, o nome do Deus deles. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Breve eu vou chegar no Yahushua. Ele é a palavra. Ele não tem... O Yahushua, gente, ele não teve carne. Ele não nasceu de... Como é que eu vou dizer para você? Eu vou explicar para você. Ele é uma alma, a primeira alma que foi feita, ajudou o Pai em toda a criação desse planeta, mas ele não tinha um corpo ainda. O Pai fez a segunda alma chamada Adão, e da segunda alma tirou a outra alma chamada Eva. E assim sucessivamente até os dias de hoje. Nós viemos porque também nós já tínhamos sido criados por Yahweh. Nós já tínhamos sido criados. Quem é Yahweh? Yahweh é o nome do Deus, o Deus único, que criou tudo. Criou o céu, a terra e o mar, criou tudo que você entende. Ele criou. Ele fez com a sua, ele trouxe a existência com a sua palavra. Quem era a palavra? Quando nós falamos assim, ele trouxe a existência, foi a própria alma dele, Yahushua, que criou, que trouxe a existência o que não existia. Vamos continuar lendo aqui. Então o Adão foi preso numa caverna. E essa caverna tinha que passar uma quarentena. Vocês lembram desse nome, quarentena, né? Todo mundo viveu uma quarentena aí desesperada, ninguém podia sair para a rua. Em 2019, vocês lembram da quarentena. Essa quarentena, ela vem durante muito tempo. O Moisés também vive 40 dias. O próprio Salvador, o Messias, chamado Yahushua, ficou 40 dias sem comer. Moisés foi no monte, né? Ele foi pegar as tábuas de mandamento, ficou 40 dias. Então, esses 40 dias, ele vem acompanhando os homens. Esse número 40, o diabo sempre tenta imitar ele, né? Sempre tenta imitar ele. E dentro da caverna, Adão não viu o céu, porque Adão viu os anjos. Quando ele pecou, quando ele caiu, ele não via mais o anjo, então ele não brilhava mais também.
Aí ele aqui nessa terra virou opaco, ele virou escuro, trevas. É isso que eu quero dizer para você. Adão virou trevas. E ele e Eva, eles tinham que dormir numa caverna. Por que eles tinham que dormir numa caverna? Para readaptação a esse ambiente que eles estavam chegando novo. Vocês sabiam disso? É um ambiente novo de adaptação. Então eles começaram a orar. Orar é rezar e é entrar em contato com o Pai, porque eles não sabiam e ficavam desesperados quando vinha a noite, que aí o Pai teve que fazer o sol, né, que é o luzeiro do dia, e o luzeiro da noite, que é a lua. Então ambos os dois brilham, né? Mas foi feito para o quê? Para dia, para contar dia, mês e ano, e para alimentar a energia de Adão, que agora precisava passar por essa carne. Antigamente, a energia era dentro do paraíso, e ele absorvia a energia que vinha da árvore da vida, que tem a árvore da vida até hoje, não tem. A árvore da vida, pessoal, existe até hoje, não é história, não é conto da carochinha, ou então a história de Bela Adormecida, né, do Walt Disney, não é. A árvore da vida existe até hoje. Qual é o exemplo da água da vida, da árvore da vida que existe até hoje? A água que você bebe. Toda água potável que você bebe, ela nasce na árvore da vida. Toda água potável que eu bebo, nasce na árvore da vida. Ela brota da árvore da vida. Para todo mundo. E onde está essa árvore da vida? Estão procurando, está dentro do paraíso. E ela foi anexada mesmo fora, porque se deixasse aqui o homem ia destruir tudo. Vê o que eles estão fazendo com a Amazônia? Estão devastando a Amazônia, estão destruindo tudo em nome de progresso. A descendência de Adão, essa é a descendência de Adão, do conhecimento do bem e do mal. Quanto mais o homem tem conhecimento, mais ele se torna um ser destrutivo. Quanto mais o homem tem menos conhecimento, mais ele possa ser um homem, ele pode dominar o eu dele. Por isso que às vezes é bom a gente até não conhecer muita coisa e só se limitar a adorar o Pai. Então depois disso, Adão e Eva não pararam de orar e chorar na caverna do tesouro. E ao ver a luz sendo-lhes devolvida, deixaram de ter medo e fortaleceram o seu coração. Então eles começaram a criar coragem. Então Adão começou a sair da caverna, e quando chegou na boca da caverna, parou, voltou a sua face em direção do leste, e viu o sol levantar-se em raios brilhantes, e sentiu o seu calor no seu corpo. Teve medo dele, e pensou em seu coração que esta chama vinha para castigá-lo. Você imagina, Adão nem sabia o que era sol. Quando ele viu o sol se apontando lá em cima, lá na frente do leste, né? Quando ele viu o sol queimando a pele dele, porque o sol queima, né? Por isso que a gente, nas primeiras horas do dia, nós temos que tomar sol. Você sabia por que você tem que tomar sol? Porque o nosso corpo, as mitocôndrias, que são a defesa do nosso corpo, elas precisam do sol. Elas precisam da energia do sol. Nós somos um ser igual ao super-homem, gente. Nós precisamos dos raios solares que cura todo tipo de câncer e doença. O sol fortalece as nossas células, e principalmente as mitocôndrias, que é isso que eles estão tentando acabar com a mitocôndria através de imunização. Então, ao ver o seu sol levantar-se em raio brilhante, sentiu o seu calor e o seu corpo teve medo, e ele pensou em seu coração: essa chama vinha para me castigá-lo. Ele chorou e golpeou o seu peito e prostrou-se com a face na terra e fez seus pedidos, dizendo: Senhor, não me castigue, nem me destruais, e nem tires de mim a vida da terra. Pois ele pensou que o sol era Deus. Tá vendo aí? Ele pensou que o sol era Deus. E o que o ser humano, o raio do ser humano descendente do Adão, o que eles fazem? Adoram o quê? Adoram o sol. Adoram o sol. Fazem música para o sol. Canta para o sol. Quem é o Deus Sol? É o Mitra, é o nome Jesus, é o Deus Sol. Eles adoram o sol, gente. A Igreja Católica Apostólica Romana olha para o que eles carregam. Eles adoram o sol, gente. O Egito adorava o sol. Ra, Íris, Ísis, todos esses deuses egípcios, eles faziam menção e adoração ao sol. E até hoje,
as pessoas estão adorando o sol, louvam o sol, cantam para o sol. Você não tem que cantar para o sol. O sol é um elemento para nos auxiliar. Você não tem que adorar o sol. O povo antigo da Babilônia, Mesopotâmia e todos esses países faziam reverência ao sol, porque o sol foi um luzeiro para abençoar Adão, para abençoar a terra, e a terra para o homem trabalhar e a terra produzir fruto. Então a natureza trabalha para o homem, não o homem para a natureza. Mas foi uma maldição. E o homem, o que o homem fez? O que o diabo fez na cabeça do homem? Fez o homem adorar o sol, fazer do sol a sua adoração, principalmente os gregos e os romanos, e os egípcios e os babilônicos. Eles adoravam o sol. Pois ele pensou que o sol era Deus. Então Adão pensou que o sol era Deus. Já que enquanto estava no jardim, ele ouvia a voz de Deus, e o som que ele fazia no jardim o temia. Adão nunca vira a luz brilhante do sol, e nem seu calor flamejante tocara seu corpo. Por isso ele ficou com medo do sol, e quando os raios ardentes o alcançaram, ele pensou com isso que era Deus tensionar em castigá-lo todos os dias decretados para ele. Pois Adão também disse em seu pensamento, na cabeça: já que Deus não nos castigou com escuridão, eis que ele fez esse sol nascer para castigar-nos e queimarmos com seu calor. Mas quando ele assim pensava no seu coração, a palavra de Deus veio a ele e disse, ele pensava, hein? Então o Pai sonda o nosso pensamento. Presta atenção, gente. Adão, levanta-te, põe em pé, pois o sol não é Deus. O sol não é Deus. De novo, gente, o sol não é Deus, e os adoradores do sol de plantão, eles estão pecando contra o Pai Altíssimo. Mas foi criado para iluminar o dia. Foi eu que te falei na caverna, dizendo que a aurora irromperia e haveria luz durante o dia. Mas eu sou Deus, aquele que te confortou à noite. E Deus parou de se comunicar com Adão. Ele estava cessando a comunicação com Adão. Ele rompeu. Quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele começou a romper o elo de ligação. Por isso que hoje nós não conversamos. A gente até faz oração, mas a gente não ouve resposta do Pai, porque nós não estamos na mesma sintonia. O Pai está numa sintonia e nós estamos noutra. Nós somos a descendência de Adão lá na frente. Por causa do pecado de Adão, hoje toda a tecnologia, carro voador, gente, carro voador. Foi lançado lá em Dubai o carro voador. Então a tecnologia ela está avançando a passos longos, muito rápido. Com esse avanço da tecnologia, quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas vão ficar incrédulas, mais elas vão esfriar o amor dela pelo Altíssimo. Então Adão e Eva saíram pela boca da caverna e caminharam em direção ao jardim. Mas ao se aproximar-se dele, defronte do portão oeste, da qual viera Satã, quando enganou Adão e Eva. Aí olha só, então Eva e Adão saíram da boca da caverna e saíram da frente da caverna e caminharam em direção ao jardim. Então eles sabiam a direção do jardim, eles sabiam onde ficava o jardim do Éden. Claro, né? Eles vieram de lá, eles guardaram o caminho. Mas ao se aproximar, Adão não era pequeno, tá, gente? Adão tinha 10 metros de altura, tá? Vamos imaginar. E o jardim era suspenso, então Adão era grande. E ele caminhou em direção. E o Satanás também é grande, ó. Satã é grande, ó. Mas ao aproximar-se dele, de frente ao portão oeste, no qual viera Satã, quando enganou Adão, viera Satã, quando enganou Eva e Adão. Encontraram a serpente que se tornara Satã, e que tristemente lambia o pó da terra e se arrastava com o peito no chão por causa da maldição de Deus. Então eles viram o Satã se arrastando. Por isso que você vê uma serpente, e a serpente é o símbolo dele, que ele veio se arrastando e lambendo o pó da terra. Olha que coisa humilhante, hein? E ele foi uma maldição. Ele viu
a serpente se arrastando e lambendo o pó da terra. Então, tristemente, lambia o pó e se arrastava com o seu peito no chão por causa da maldição de Deus. A serpente, que antes tinha sido o animal sublime de todos os animais, agora estava mudada e se tornara escorregadia. Então a serpente, ela andava ereto igual o homem, tá, gente? E era o bicho mais bonito que tinha, né, em toda a fauna dos animais. Mas ela teve a maldição. Não pensa você que essas cobras que vocês veem aí, gente, era descendente da serpente, não, tá, gente? É um réptil também, mas era um réptil quase que humano, porque ele falava, os bichos falavam, tá, pessoal? O Edenilson, os bichos falavam, os bichos falavam. Vamos lá, capítulo 17 ainda, hein? E ela arrastava sobre o seu peito e andava sobre o ventre. Considerando que fora a mais belo de todos os animais, mudada, tornou-se o mais feio de todos eles. Em vez de alimentar-se do melhor, agora comia o pó. Em vez de habitar como antes os melhores lugares, agora vivia do pó. E quando era mais belo de todos os animais, todos emudeciam perante sua beleza, agora se tornava o mais abominável. E novamente, enquanto ela habitara numa bela morada, todos os outros animais para lhe corriam. E onde bebesse, eles também bebiam. Agora, depois de se tornar venenosa, pela maldição de Deus, todos os animais fugiam da sua morada e não bebiam mais da água que ela bebesse, mas fugiam dessa. Por isso que a serpente, por isso que nós chamamos o Rassatã de serpente, porque ele ficou com ódio de Adão e Eva. Você imagina a raiva, a ira desse ser por causa da maldição que acometeu. Agora, ele mesmo foi lá, ele que fez a Eva pecar, cara. Ele fez a Eva pecar e ele recebeu mais uma maldição aqui nessa terra. Os dois, tá, pessoal? Foi o Rassatã e a serpente. A serpente era um bicho que falava. E esse bicho também ficou com raiva do Adão. Então foram dois com raiva do Adão. A serpente, o dragão e o Rassatã. Nós temos dois inimigos. Por isso que o pai tem uma passagem que diz que ele ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. É por isso que tem essa passagem. É por isso que a cobra ela foge do homem, mas ela ataca. Ela é um bicho ardiloso. É um bicho que fica armando para as pessoas. Então está todo mundo caindo igual um patinho na força desses seres. Eles se uniram, tá? Eles existem. E eles se uniram. Eles não morreram. Eles só receberam uma maldição. Mas eles estão aí nessa terra. Nessa terra que nós estamos andando. Eles estão aí para nos destruir. Crendo você ou não. Acreditando você ou não. E a gente tem que pegar, nós temos que voltar para o seio de Abraão, para o paraíso. Nós temos que ir para lá, gente. O que mais nós tememos, pessoal? É a morte. A morte é o fim dessa carne que está abrigando a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito vai para o Pai. A alma tem que descansar. A alma não pode ficar andando nesse planeta. Ela tem que ir para o descanso. Ela tem que arrumar um lugarzinho no paraíso, gente. A nossa alma tem que arrumar um lugarzinho no paraíso. E quem pode nos levar para o paraíso? Yahushua. Só Ele, é a palavra. Só Ele pode conduzir a nossa alma. Aí sim, o eu verdadeiro irá conduzir para o local da onde Adão saiu, onde ele está agora descansando. O nosso pai Adão e a nossa mãe Eva estão descansando no paraíso. Eles voltaram, eles estão felizes. E agora somos nós que temos que ser encaminhado para o paraíso. Quando assim terminar as eras aqui na terra, o Pai vai pegar os nossos corpos, aqueles corpos dos justos, filhos de Adão justo, que não deu ouvido à serpente desse mundo, que não se deixou iludir pelas belezas desse mundo, que não se deixou levar pela magia desse mundo, mas que adorou ao Pai e se separou desse mundo. Então você vai voltar, a sua alma vai voltar para esse paraíso, e o Pai vai fazer uma nova terra, uma nova Jerusalém, um novo plano. Você será uma nova pessoa, agora diferente, com aquele mesmo corpo de Adão,
sem precisar comer, sem precisar beber, sem ter doenças, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter raiva, ou seja, será tudo como era antes. Estamos vivendo um sonho e uma competição. Você escolhe o caminho que você quer tomar na sua vida. Se você quiser a sua salvação, então você tem que esquecer essa vida. Você tem que abrir mão das coisas materiais, da ganância, do ouro. Ser a missão nossa, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, ser bom, desejar o bem, nunca ser trapaceiro, covarde. Não estou dizendo santo não, gente. Eu estou dizendo justo. Procurar ser justo com as pessoas. Porque os trapaceiros, os falsos, os arrogantes, os prepotentes, os ambiciosos, esses não terão lugar no paraíso. Aí a serpente falou assim: Adão, por causa de ti e Eva eu sou escorregadia e ando sobre o meu ventre. Então, sendo grande a sua força, derrubou Adão e Eva. Vamos lá. Capítulo 18. Quando a amaldiçoada serpente viu Adão e Eva, inclinou a cabeça e pôs a sua cauda, e com os olhos injetados de sangue fez menção de matá-los. Então a serpente viu, esse dragão viu Adão e Eva de novo. Depois que ele tentou no paraíso, que derrubou Adão e Eva estavam voltando para o paraíso. Ela foi usada pelo Rassatã. Tu vê que ela ficou com raiva do Rassatã. Essa serpente, que é o dragão, ficou com raiva do Lúcifer, do diabo, Satanás, e ficou com raiva de Adão e Eva. Porque o diabo, antes da serpente, que só ela podia entrar no paraíso, ela saía e entrava no paraíso a hora que ela quisesse. Ela atravessava os portais. Então a serpente, se deixou ser usada pelo espírito do Satanás. E ela foi até Eva e ela induziu a Eva, e por causa disso, né? E qual foi a indução? Aí a gente vai ter que voltar lá atrás. O que o Satanás apresentou para a serpente? O diabo falou para ela assim: você é boba, ô serpente. Você aí toda podendo, você anda em pé erecto, você fala, você é inteligente, você pode entrar, você come os restos que Adão coloca para você. Você não quer comer aqueles frutos maravilhosos lá do jardim? Não quer comer aqueles frutos saborosos? Porque o local paraíso, é local das delícias, gente. Então a serpente só comia o que Adão dava. Ela não podia ir lá no pé e pegar, não. Adão que pegava, e Adão alimentava os animais que tinham no paraíso. Vocês sabiam disso, que era Adão? Pois é, Adão alimentava esse ser. E aí o que o Rassatã falou para ela: você parece ser bobo, esse paraíso é todo teu, vai ficar todo para você. É só você induzir ela a comer essa fruta aqui, ó. Esse fruto, aquele que está vendo a árvore lá, você induz só isso. Só faz a cabeça da Eva. E ele fez a cabeça da Eva. E Eva foi lá e comeu, e ele recebeu a sentença da palavra: você vai rastejar. Mas ele não tinha morrido ainda, e não era pequeno, gente, ó. Esse ser não era pequeno, que está dizendo assim, ó: e quando a amaldiçoada serpente, está aqui no capítulo 18, e quando a amaldiçoada serpente viu Adão e Eva, inclinou a cabeça, pôs a sua cauda, com os olhos injetados de sangue, fez menção de matá-los. E avançou diretamente para Eva e lançou-se atrás dela, enquanto Adão de lado chorava por não ter uma vara em suas mãos, com o qual pudesse golpear a serpente, não sabia como matá-la. Então a serpente avançou na Eva e agarrou a Eva, e a esmagar a Eva, e Adão não tinha uma madeira, um pau, um ferro, uma arma uma faca para poder matar a serpente. Mas com o coração ardendo por Eva, Adão aproximou-se da serpente e a segurou pela cauda. Quando então ela se voltou em sua direção e disse: ó Adão, por causa de ti e de Eva, eu sou escorregadia. Então foi essa a maldição dela. E ando sobre o meu ventre. Então, sendo grande a sua força, derrubou Adão e Eva,
e o esmagou com a intenção de matá-los. Então a serpente queria matar Adão e Eva. Mas Deus, escuta essa história aí, mas Deus mandou um anjo que lançou a serpente para longe deles e os ergueu. Então veio um anjo e agarrou a serpente e lançou para longe dele. Então a palavra de Deus veio à serpente dizendo: da primeira vez eu te fiz loquaz e te fiz andar sobre o seu ventre, mas eu não havia privado da fala. Então a serpente falava, esse dragão falava. Agora, entretanto, você muda, e não mais falará tu e a tua raça. Então toda espécie de serpente não fala, gente, não falava mais. Porque da primeira vez da ruína das minhas criaturas aconteceu através de ti. E agora eu queria matá-la. Então a serpente emudeceu-se, não mais falou. E soprou um vento do céu por onde a ordem de Deus e carregou a serpente para longe de Adão e Eva, jogando na beira do mar, e ela foi parar na Índia. Ela foi parar na Índia. Onde está essa serpente? No mar da Índia. Aliás, em todos os mares, tá, pessoal? É uma serpente. Agora você vai entender no livro de Apocalipse, porque a besta que emerge do mar, não tem um nome? Não tem uma besta que emerge do mar em Apocalipse? O pessoal pensa que é simbólico isso? Então, a besta que emerge do mar é essa serpente. E essa serpente, gente, ela está no mar da Índia. Nós vamos ler o capítulo 19, vamos para o 7º vídeo, hein? Por isso que na Índia, gente, vocês veem lá, você sabe de onde surgiu a farmácia? Farmaqueia. Vocês sabem de onde veio a farmaqueia? Da Índia. Vocês sabiam disso? Que a farmaqueia nasceu na Índia. Vocês sabiam que a televisão também veio de lá da Índia? Você sabia disso? Porque os magos faziam através das visões, né, que esse ser, ele causa, né, essa serpente que está no mar, ela vai tornar à tona, gente. E ela continua ainda com raiva dos filhos de Adão. Por isso que você vê vários filhos de Hollywood aí, vê o Godzilla, vê esses filmes aí, né, de monstro emergindo do mar, né, para matar o ser humano. A serpente, que é o dragão, ele não gosta dos seres humanos. Não, ele odeia os seres humanos. E ele tornará, antes da destruição desse planeta, ele vai sair do mar. Ele vai se manifestar para todos nós. E muita gente que pensa que isso é lenda, tem relatos, se você ler a história do descobrimento do Brasil, tem relato de um ser gigante, de um dragão, de um bicho gigante no meio do mar. Lá na Índia mesmo tem vários relatos. De vez em quando um barco desaparece lá, um navio desaparece, porque esse bicho não ama a criação do Pai, os descendentes de Adão. Então, esse foi mais um capítulo, tá, pessoal, dessa saga emocionante, então, do livro de Adão e Eva. Então, saiba que esse dragão, ele está no mar da Índia e ele visita todos os mares, né, ainda até o dia de hoje, 2022. O Pai, por ordem do Pai, ele está preso lá, mas ele vai aparecer, tá bom? Um forte abraço para vocês, um ótimo dia, canal DRM, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos e que Yahweh nos abençoe e nos guarde. Um abraço, gente. Tchau.